Paz do Senhor, meu querido, minha querida. Bom poder estar com você, falando sobre os milagres de Jesus. Estamos falando mais uma vez aqui sobre os feitos, as maravilhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria convidar você, nessa hora, a estar orando comigo, mas antes, compartilhar também. Lembre de compartilhar, sempre compartilhar para aquelas pessoas que você gosta, que você ama. Amém? O nosso canal é feito para isso, para estar abençoando outras pessoas também. Aqui nós propagamos apenas a palavra de Deus. Quantas pessoas estão aí trazendo tanta porcaria, tanto lixo? As redes sociais aí estão cheias de lixo. E nós estamos trazendo uma palavra de Deus, uma palavra que vem do coração do Pai para você. Então eu queria que você compartilhasse essa palavra. Eu queria que você divulgasse o nosso canal aí, amém, com as pessoas que você conhece. Esteja nos dando essa força aí. Você que não é inscrito, se inscreva. Amém, queridos? E deixa o like, não deixe de deixar o like, porque o engajamento vai fazer o nosso canal crescer ainda mais. Amém? Mas o principal disso tudo é poder estar junto com você mais uma vez, para a gente estar orando e falando da palavra de Deus. Convido você a orar comigo nesta hora e vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero colocar a vida dos teus filhos e filhas em tuas mãos, Pai. Quero pedir ao Senhor que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor, nas redes sociais. Cada pessoa que nos acompanha, Senhor, pelo YouTube, Pai. Esteja abençoando os teus filhos e filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Querido, eu queria compartilhar uma palavra muito conhecida de todos, que se encontra em João capítulo 11, que fala sobre a ressurreição de Lázaro. A palavra de Deus vai dizer que Lázaro estava doente e Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, mandam ir buscar Jesus, que estava em uma outra cidade. E agora Jesus, demorando 4 dias naquela cidade, quando Jesus chega na casa de Lázaro, Lázaro já havia morrido. Lázaro estava enfermo, quando mandaram chamar Jesus, e quando Jesus chega naquela casa, Lázaro já havia morrido havia 4 dias. Eu queria apenas ler alguns textos aqui dessa palavra. Um dos textos diz o seguinte, lá em João capítulo 11, 17, chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, quando Jesus chegou, Lázaro já estava praticamente em estado de decomposição. Mas havia um propósito nisso aí. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha ao seu encontro, ela foi até Jesus. Maria, porém, ficou em casa, desesperançada. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Mas também eu sei que o Senhor é aquele que há de ressuscitar nos últimos dias, né? Há de trazer a ressurreição dos últimos dias. Declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei. Replicou Marta, que ele há de ressurgir no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, esse viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus é a ressurreição, é a verdade e a vida. E naquele exato momento, talvez Marta não entendeu aquilo que Jesus estava falando. Mas Jesus vai dizer para ela, o seu irmão não morreu. Seu irmão apenas dorme, é uma questão de tempo para o milagre acontecer, mas ela ainda não tinha esse entendimento. A nossa mentalidade para as coisas celestiais ainda são muito limitadas. E Jesus ele queria provar para aqueles que ali estavam, que ele tinha poder até mesmo sobre a morte. E continua ali Jesus falando, tendo dito isto, no verso 28, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Maria se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolaram, vendo levantar-se depressa e sair. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-o aos seus pés, dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mais uma vez essa mesma palavra. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou no espírito e comoveu-se.
e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Querido, Jesus ele não era só 100% Deus, não, ele era 100% homem também. Naquele momento Jesus ele chorou porque Jesus ele tinha um afeto muito grande pelo amigo dele chamado Lázaro. E Jesus ele ama almas, vidas, pessoas. E naquele exato momento Jesus viu que havia uma grande tristeza no coração de todos que ali estavam. Havia uma certa incredulidade, uma certa dúvida, sim havia. Mas o momento agora era de plantear, era de chorar, era luto. Porque havia 4 dias que Lázaro já havia morrido. Então agora Jesus ele vai entrar em cena para mostrar que ele era o Filho de Deus, aquele que veio trazer existência àquilo que não existe. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, dizendo: tirai a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Jesus, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então nos ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu queria tirar rapidamente 3 lições desse texto aqui, para que eu e você aplicássemos na nossa vida. Primeira coisa, o tempo. O tempo é Deus que estabelece, a hora e o momento é Deus que estabelece. O nosso tempo é cronos. O nosso tempo se define por anos, meses, semanas e dias, horas, segundos, milésimos, centésimos. Sabe, querido? Mas o tempo de Deus não se define como o nosso tempo. Talvez para muitos Jesus chegou atrasado, mas Jesus chegou na exata hora, no momento certo que Deus determinou que ele chegasse. Então Jesus ele operou o milagre. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o tempo. O tempo de Deus. No tempo de Deus, as coisas vão acontecer. No tempo de Deus, tudo que acontece é perfeito. Então não queira adiantar o tempo de Deus. Espere no tempo de Deus. Porque naquele tempo, os judeus acreditavam que no primeiro dia o corpo ele ainda tinha a possibilidade de ressurreição. No segundo dia, a alma tinha a possibilidade de ressurreição. E no terceiro dia, o espírito tinha a possibilidade de ressurreição. Então quer dizer que se passaram esses 3 dias. Então não havia uma possibilidade de ressurreição. Humanamente falando, era impossível que um morto ressuscitasse depois de 4 dias. Mas Jesus é o dono do impossível. O impossível está na mão do Senhor Jesus. Outra coisa que eu aprendo aqui, a segunda lição: o possível é para mim, o impossível é para Jesus. Jesus ele disse para aqueles homens que ali estavam: tirai a pedra. Marta vai dizer: Senhor, mas já cheira mal. Já é de 4 dias, meu irmão já está ali, já está em estado de decomposição. Mas Jesus vai dizer: tirai a pedra. Tirai a pedra. Quer dizer o quê? Eles se moveram para tirar a pedra. Eles precisaram ter iniciativa. Aquilo que é para você fazer, Jesus não vai fazer. O tirar a pedra é você. E o trazer a vida é com Jesus. Então você precisa tirar a pedra da dúvida, da incredulidade, de tudo aquilo que tem impedido você de viver o sobrenatural. Está na hora de você levantar dessa cama. Está na hora de você levantar desse estado de impossibilidade e buscar aquilo que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que a fé sem as obras ela é morta. Então a segunda coisa que eu aprendo: aquilo que é para mim fazer, Jesus não vai fazer. A primeira coisa é: Jesus é o dono do tempo. Ele se move no tempo certo e precisamos esperar no tempo de Deus. E a terceira coisa é: quando a palavra é liberada, ela traz à existência aquilo que não tem vida e aquilo que não existe. Jesus ele liberou uma palavra dizendo: Lázaro, sai para fora. Então Lázaro ele saiu para fora todo enfaixado. Porque quando Jesus fala, até o morto precisa se levantar.
Quando Jesus fala, até o morto se levanta para ouvir a voz dele, porque a voz de Jesus é uma voz poderosa. Se Jesus liberou uma palavra sobre a tua vida, querido, essa palavra ela vai acontecer, no tempo certo ela vai acontecer. Então você precisa crer nessa palavra que Jesus já liberou sobre a sua vida. Então são 3 coisas que eu quero tirar de lição desse texto. A primeira, ele é o dono do tempo. Que você possa esperar no tempo certo, porque no tempo certo ele vai fazer. Jesus não chega adiantado nem atrasado. A segunda coisa que eu aprendo, aquilo que é para mim fazer, outros não vão fazer. Tirar a pedra com você. E a terceira coisa que eu aprendo, a palavra de Deus ela traz a existência. É através da palavra de Deus que as coisas vão voltar a estar nos lugares corretos. É através da palavra de Deus que a porta vai se abrir, que a cura vai se estabelecer. É através da palavra de Deus que o milagre vai acontecer. Jesus liberou a palavra. Lázaro sai para fora e Lázaro ele saiu para fora. Assim vai acontecer na tua vida também. Então coloque a sua vida diante de Deus. Creia na palavra e saiba esperar no tempo certo. Porque no tempo certo o milagre vai acontecer. Amém, querido? Eu queria orar com você nessa hora. Eu queria que você colocasse as suas impossibilidades diante do Senhor. A sua parte você vai fazer, que é orar, que é clamar. E deixe que Jesus vai fazer a parte dele. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar em tuas mãos a vida dos teus filhos que me acompanham nesta hora, por esse canal. Esteja indo de encontro a cada pessoa, a cada vida, a cada alma. Esteja liberando uma palavra, Senhor, para os teus filhos, ó Pai. Aqueles que deixaram os seus sonhos morrer. Aqueles que deixaram os seus projetos morrer, meu Pai amado. Por causa das dificuldades e das lutas, libera uma palavra para a vida do teu filho e da tua filha nesse momento. Eu entrego diante do Senhor a vida de cada pessoa que nos acompanha por este canal. Vai de encontro à vida dos teus filhos, ó Pai, e faça o teu milagre em nome do teu Filho amado e querido Jesus. Amém, querido? Tome posse dessa palavra, que Deus possa abençoar a tua vida, porque grandes coisas o Senhor tem para você. Amém? Deus te abençoe.